acordada, seja bem-vinda ao nosso podcast Acorda Enfermagem. Eu sou a professora Paula Lousada, enfermeira empreendedora, e é com muita alegria que eu inicio mais um episódio da nossa quarta temporada. Lembrando vocês que o nosso podcast é uma produção da Enfermeira Rede de Empreendedores, venha fazer parte dessa família e se torne próspero. Nossa convidada especial desse episódio é a doutora Viviane Lambert, enfermeira, que trabalha na área da oncologia e também atua como coach e terapeuta espiritual, e venho compartilhar um pouco dessa sua experiência, auxiliando tanto na área da enfermagem como outros terapeutas. E lembrando vocês, que o nosso podcast, tem o patrocínio de enfermeiros e empreendedores que aprenderam, a trabalhar fora dos hospitais e impactar positivamente a vida dos seus clientes. Se você precisa, de um atendimento na área da acupuntura, o Dr. Leonardo Moreira é o profissional para você. Ele atende na Barra da Tijuca e em Duque de Caxias. Para poder marcar um horário, basta ligar 99637-4251. Se você é enfermeira e pensa, em migrar, e trabalhar nos hospitais dos Estados Unidos, a doutora Viviane Barbosa é a profissional que pode te ajudar a partir do The Nest Group Brasil. Então, para você ligar e marcar um horário e participar da reunião para entender todo esse processo, para migração e conquista de uma oferta de trabalho no Hospital dos Estados Unidos, basta ligar DDD 24 988033885. Se você tem um familiar idoso, e precisa de um atendimento especializado através da Mentoria Express, a doutora Clícia Rebelo vai ajudar você, para você marcar um horário e conhecer um pouco mais sobre essa mentoria e como ela pode ajudar você e o seu idoso. Basta ligar 996619729. Se você quer investir mais na sua formação profissional, desenvolvendo aí habilidades e competências, o Saúde em Transformação Cursos é o local para você. Localizado lá no bairro do Meia, basta você ligar para o número 97069-5396 para conhecer o cronograma dos cursos. Se você é da área do esporte, seja um atleta de alto desempenho ou recreativo, e quer ir trabalhar na recuperação ou na prevenção de alguma lesão, o Dr. Diego Tuber, o primeiro enfermeiro do esporte no Brasil, vai ter muito prazer em lhe receber na Med Esporte, localizada no bairro do Recreio. Para poder marcar um horário, e receber esse atendimento especializado, basta ligar 98484-6982. E se você é mulher, quer cuidar da sua saúde ginecológica ou mesmo do seu período do pré-natal, o Dr. Adriano Fonte vai ter muito prazer em lhe receber na Medial Vida, que está localizado na Rua dos Correios, em Nova Iguaçu. Para poder marcar um horário com ele, basta ligar para 3527-0548. Então, um agradecimento grande aos nossos enfermeiros empreendedores, patrocinadores da nossa quarta temporada. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa convidada especial, a doutora Viviane Lambert, começando com a seguinte pergunta, O que é a enfermagem para você hoje, Viviane? Temos hoje uma profissão que já é uma profissão antiga, estabelecida, A enfermagem é uma profissão não do passado, porque a enfermagem nunca vai acabar, mas já é uma profissão, vamos dizer assim, antiga. Mas essa parte energética, eu acredito que é o futuro, E também a base de tudo. Que a gente hoje, na enfermagem, a gente trabalha pouco ainda com prevenção e muito mais na frente ali da doença já estabelecida, E nesse âmbito das energias, do emocional, do espiritual, é que a gente consegue equilibrar a pessoa quando os desequilíbrios ainda estão nesse nível mais energético e evitar que ela chegue lá na ponta e precise da nossa outra parte do nosso trabalho, Mas que é muito mais para conforto do que necessariamente para cura, porque já está a doença estabelecida. Então, o meu trabalho gira muito em torno disso, Quando eu fui ampliando a minha consciência para perceber que é uma outra forma de cuidar. É um cuidado mais preventivo do preventivo do preventivo, A cuidar do ser, do espírito, da alma, antes que os desequilíbrios se coloquem para a matéria. E é muito interessante isso na tua fala, Viviane, porque assim, é algo que a gente consegue observar, a nossa formação, por mais que a gente tenha aí uma visão já diferente a partir da Organização Mundial da Saúde, o nosso próprio Sistema Único de Saúde, as portarias, as políticas, mas a nossa formação ainda continua, voltada para a doença estabelecida, curativista, hospitalocêntrica, profissionais de saúde que só falam de doença. Sim, sim. É um paradoxo.
E falam de doença e não se cuidam para não ficarem doentes, né? Que é um outro mal muito grande da nossa profissão. No ano passado, eu dei 3 aulas, né, lá no INCA, dentro da educação continuada, falando sobre as emoções, de burnout, e falando justamente sobre isso, porque muitas vezes, né, um paciente chega pra gente com uma queixa, e a gente vai lá, conversa com aquele paciente, fala para aquele paciente ir para um psicólogo, né, dependendo do caso, vai no psiquiatra, faz todos os encaminhamentos. Mas a gente não se olha. Aí a gente tem aquele colega de trabalho que tá lá com a glicose alta e a gente fica pegando no pé dele para cada pão que ele come. E aí, mas a gente mesmo não se cuida. Então, eu acredito que a gente precisa mudar também essa visão, né? Antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. E a enfermagem é uma profissão de muita doação, né? Física, energética, espiritual, mental, ali na atuação, na assistência, seja dentro do hospital, nas clínicas da família, na parte da docência também, né? São as profissões mais estressantes que tem, a área da saúde e a área da educação. Então, a enfermagem fica o tempo todo circulando nessas áreas. E a gente procurar cuidar da nossa saúde, cuidar da gente, é aquela metáfora do avião, né? Quando o avião tá caindo e caem as máscaras de oxigênio, primeiro você precisa botar a sua para botar no outro. E a enfermagem geralmente trabalha ao contrário. A gente vai trabalhando 2, 3 empregos, 27 mil plantões por mês, né? E não cuida da gente. Então, se a gente não vigiar, se a gente não sair desse modo automático, eu vejo que a gente vai caminhando para aquele modelo que eu não sei se você conhece alguém, se alguém conhece alguém também, que trabalhou a vida inteira, muito, se aposenta, fica doente e morre. Ai, é o pior, né? Desfecho, eu acho, né? É sempre o depois, né? Quando eu fizer, quando não sei, e vai sempre se deixando para depois, né? Então, a partir de uma crise pessoal, eu acordei, né? Despertei para essa questão, onde eu não estava bem, não estava satisfeita. O trabalho na enfermagem foi um estopim para essa questão, junto com questões políticas, crise do Estado de 2016, quem se receber pelo Estado e tudo mais. E ali eu falei, não, peraí. Eu não fiquei bem com aquilo abalou as minhas bases, porque a gente na enfermagem, a gente procura um emprego, uma estabilidade. Dificilmente alguém entra para a enfermagem já com uma visão de empreender. Né? A visão da nossa profissão é uma visão de emprego, trabalho mais fixo, mais tradicional. E aí, eu não estava muito satisfeita, né, com as questões do SUS mesmo, que a gente fica meio travado de conseguir resolver certas coisas por causa do sistema. Mas quando eu fiquei sem receber, aquela estabilidade, pseudo-estabilidade que a enfermagem me trazia como funcionária pública, foi muito abalada. E ali eu percebi que eu não estava bem, que eu precisava buscar outros caminhos. E ali eu comecei uma busca interna, né, fazendo muitos processos terapêuticos, estudando coaching, estudando PNL, constelação familiar, terapia espiritual. Eu fui me aprofundando, e eu brinco que eu fiz tanta terapia que eu virei terapeuta. Né? Porque a gente funciona muito, muito. Me apaixonei, assim como a enfermagem. Foi apaixonante na minha vida. Eu fiz enfermagem porque eu quis, né? Por amor. Eu fui fazer enfermagem. Eu lembro que os meus pais tentavam me convencer a não fazer. Eles viam todas as profissões. Faz isso, faz aquilo outro. Mas eu fui fazer enfermagem como uma boa taurina, né? O que eu quero é o que eu quero. E fiz por amor. E aí, essa outra área é uma nova forma de cuidar. Né? A gente não deixa de ser enfermeira nunca. Uma vez enfermeira, sempre enfermeira. Mas um novo olhar para o ser. Uma nova paixão que surgiu na minha vida é essa área das terapias holísticas, integrativas. Ai, olha, assim, linda a tua história. Eu acho que todos nós, talvez em momentos, fases diferentes da vida, a gente realmente é levado a um ponto que é aquilo, vai ou racha, né? Ou muda, né? E que bom que você, né, conseguiu despertar, né? Despertar, olhar para si, olha, né, o que eu tenho feito, né, não teve um resultado bom, então eu vou mudar. Uhum. E conseguiu encontrar a resposta, que eu acho que é o que muitas pessoas, né, acabam realmente nesse movimento, né, às vezes
digamos assim, de um querer, de um propósito, né, um movimento interno, e outros que é externo, que é, né, a questão não temos a estabilidade financeira, né, esses problemas políticos, sobrecarga de trabalho, violências institucionais que nós sofremos, né, então às vezes o externo é que acaba levando a pessoa até esse movimento para romper, né, eu acho que eu posso mais do que isso, eu como enfermeiro consigo contribuir mais. E assim, qual é, né, a visão que você tem da enfermagem hoje? Já que você tem a enfermagem na sua base, mas conseguiu, né, expandir e realmente pular para outra ponta, que é trabalhar com promoção à saúde e prevenção. A minha visão da enfermagem hoje é que a gente, enquanto profissional de enfermagem, a gente precisa expandir a nossa consciência e os nossos horizontes. Porque o sistema, ele leva a gente para ficar soterrado ali, né? Dentro do hospital, em 2, 3 empregos. A gente vai caminhando sem perceber para o piloto automático e se soterrando de tantas atividades, de tanto trabalho, que a gente não consegue olhar para fora e ver novas possibilidades. Mas realmente a enfermagem, ela é uma base muito grande. Vamos colocar assim, se você é um profissional de estética e você fala, não, ela é enfermeira e profissional de estética. Olha a autoridade que isso dá. Ah, ela é terapeuta energética. Algumas pessoas, terapeuta holística, ainda não veem a importância disso. Não, mas ela é enfermeira e terapeuta. Então, a enfermagem é uma profissão muito importante. Mas a gente, quanto profissional, precisa realmente acordar para não virar refém desse sistema. Expandir a nossa consciência, estudar, verificar outras possibilidades. Hoje em dia já existe pós-graduação em constelação familiar, em terapia integrativa, tudo isso já está dentro do SUS. Sim. Então, a gente precisa despertar para outras possibilidades. A minha visão da enfermagem é que a gente não, de forma alguma, acorda a enfermagem. Não fique presa à ideia do hospital. Ah, é só essa possibilidade. Hospital, clínica da família, o sistema, o hospital particular, aquela coisa mais tradicional que você pode ter entrado na enfermagem para, através disso, isso foi o seu chamariz, mas não necessariamente esse precisa ser o seu caminho para o resto da vida. Sim. Então, essa é a minha visão da enfermagem hoje. É realmente... parabéns por esse projeto. E o nome tem tudo a ver com o que a enfermagem precisa. Acordar, despertar para uma nova realidade. Porque tem que vir de nós a mudança, sabe? Nós temos outras categorias profissionais que a gente trabalha e que a gente fala assim, poxa, mas eles são unidos, mas eles são isso, e nós precisamos, acho que quando a gente fala até de sagrado feminino, acho que a pior coisa, né? Aliás, a maior semente que você pode plantar para fazer mal para alguém é o conflito. Então, a gente deixar de ficar tendo conflitos internos para realmente se ver como uma equipe, né? Quem é profissional aqui tá entendendo o que eu tô falando. Se ver como equipe e se apoiar. Eu, dentro da minha atuação na enfermagem, eu convivo já há 12 anos trabalhando no mesmo setor, né? Tem uma rotatividade, mas com muitos colegas já nesse tempo todo. Nós lá eu posso dizer que nós somos uma família, né? A gente ajuda um ao outro. Muitas colegas de trabalho eu atendo, são minhas clientes de terapia, já fizeram cursos comigo, que eu também dou curso de oráculos e tudo mais. Então, elas vão lá, fazem cursos não só para trabalhar fora da enfermagem, mas também para autoconhecimento, né? Porque todos esses cursos dessas áreas são terapêuticos. E nós lá somos uma família que a gente possa ter mais essa coisa de um ajudar o outro, né? De um dar a mão ao outro, sermos unidos em prol de levar a nossa profissão para outro patamar. Sim. Né? Fora daquele vulgar comum de uma enfermagem sem autonomia, né? E que trabalha muito no modo automático e de submissão também, né? É verdade, né? Você tocou num ponto, né, que é um ponto muito sensível, mas de um impacto imenso, né, que é justamente esses conflitos internos, né? Então, quem vive plantão, gente, é difícil você ter aquele plantão família. Eu mesmo falo isso muito com os meus alunos. Olha, se você, né, entrar no local de trabalho em que você conheça, né, o trabalho com um amigo, manda rezar uma missa para agradecer, porque você, né, no geral é o espaço. Você vai entrar numa equipe, né, de pessoas novas, em que vai ser no dia a dia sendo construída aquelas relações que a gente espera, né, que sejam, né, relações de parceria, de respeito, né,
mas nem sempre, né, o ser humano, né, tem aí seus níveis, né, seus estados de despertar da consciência diferenciados, e realmente o enxergar, né, eu acho que é um ponto que você tocou também muito importante, começa de dentro. Né, que o diga aí hoje, né? Hoje a gente está gravando hoje, é 10 de janeiro, tá, gente? Para vocês vai ser lançado depois. A gente tá gravando hoje, 10 de janeiro. A gente está acompanhando aí essa luta de meses e meses até da questão do nosso piso salarial, né? Então, se realmente a gente deixar, né, o externo, colocar na mão do outro, algo que vai nos dar reconhecimento e valorização profissional, a gente já está nessa luta. Essa luta aí, a gente era criança, talvez a gente estivesse nas fraldas, né? E já estava essa luta. Então, realmente começa, né? Você se empodera, né? Eu tenho um pouco de resistência na questão do empoderar, porque me dá aquela ideia de que existe alguém que tem mais poder e ele me cede. E eu entendo que todos nós temos. A gente não precisa que ninguém que nos conceda. O autoempoderamento, né? Digamos assim. Né? Então, assim, é você se enxergar, né, como o valor que você tem, e depois que você se valoriza, você impacta o meio que você está, e aí os outros começam, né, a caminhar e se tornar esses elos. E muito interessante, que bom que você conseguiu construir essa rede, não só no seu trabalho da enfermagem, mas também no seu trabalho como terapeuta, né? E assim, hoje, qual é o trabalho que você desenvolve? Na terapia, eu trabalho muito hoje como mentor espiritual de terapeutas, né? Eu vou ajudando as novas terapeutas a encontrarem esse caminho, porque a gente vai para uma profissão nova por amor, né? Só que não é uma profissão tão estabelecida, e como é uma profissão de empreender, é algo muito diferente para a mulher, principalmente, né? A maior parte do meu público é mulher. Então, além de eu dar o atendimento terapêutico para todas as áreas da vida, porque todo mundo precisa fazer terapia, mas o meu Instagram, por exemplo, o meu trabalho dentro do digital, ele é muito levado para isso, para ajudar pessoas a se tornarem terapeutas e ajudar essas pessoas a empreender enquanto terapeutas, né? E aí a gente esbarra num monte de crença, dificuldade. Eu mesma me lembro que meu primeiro curso foi de coaching, que se alguém chegasse para mim e falasse, mas quanto é? Eu queria me esconder embaixo da mesa. Né? Porque sempre funcionária pública, sempre atuei como funcionária pública, porque assim que eu terminei a faculdade eu fui chamada para um concurso que eu tinha feito durante a graduação, então eu sempre trabalhei no hospital público. Então nunca precisei vender nada. Verdade. Né? E a gente tem várias crenças sobre vender. Não, vender é difícil, vender é vergonhoso. Sim. E quebrar uma objeção de um cliente que fala para você, não, agora não dá, e você conversar com esse cliente e reverter isso. Para quem está vendendo terapia, você está vendendo cura. Você está vendendo a transformação da vida da pessoa. Só que a gente esbarra num monte de crença, né? E pensando nos profissionais da enfermagem que vêm para esse mundo. A gente está muito acostumado a receber um emprego, né? Eu tenho esse trabalho em tal lugar. Então, empreender é muito desafiador. É maravilhoso. Mas é muito desafiador porque quebra todos os nossos paradigmas, toda aquela zona de conforto que a gente está acostumado. Então, eu vou ajudando ela a lidar com esses conflitos internos que surgem durante esse processo, e também todo o curso meu, eu vou dar um curso, um programa completo para você do zero se tornar uma terapeuta holística com várias ferramentas, né? Ter um programa de acompanhamento do seu cliente, saber o que fazer a cada sessão. Mas no final vai ter a parte de vendas. E sempre que eu trabalho com as terapeutas, eu trabalho assim, eu aplico a ferramenta em você, você vivencia aquela experiência, você alcança a sua mudança, e eu te ensino como trazer isso para o seu cliente. Porque eu acredito que ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Verdade. Então, assim, não tem como eu levar aquele cliente para uma transformação interna, né? Uma melhora da ansiedade, uma melhora do estresse, sem que eu tenha passado por isso. Então, por isso que eu atendo muitas colegas de trabalho. Porque elas trabalham comigo há muito tempo e elas são testemunhas oculares da minha mudança. Porque primeiro começou em mim. Né? Primeiro eu fui buscar pra mim. E aí, como eu vi que aquilo fez muito sentido pra mim, mudou muito a minha vida, né? Me fez ser muito mais tranquila, muito mais centrada, ter capacidade de passar por esse processo, né? De empreender e ainda trabalhar no hospital, de planejar uma transição de carreira. Isso tudo eu só consigo por todos os processos terapêuticos que eu já passei. Então, a minha visão é muito essa. Ajudar o ser que está ali na minha frente e, né, dentro da mentoria é a condução também, né, mostrar caminhos, possibilidades, estratégias,
Porque eu não consigo enxergar só a estratégia como um caminho de solução. Porque se fosse só estratégia, você faria um curso e você resolveria a sua vida. Por que a gente não consegue implementar o que a gente aprende? Verdade. Né? Eu tenho um programa de acompanhamento terapêutico em grupo e eu estava conversando com uma das participantes ontem, ela falou assim, eu tô com vergonha porque eu não tô fazendo. E aí eu percebo que veio medo. Eu falei assim, olha, não tenha vergonha. Porque num processo terapêutico, quando aparece a procrastinação, a fuga, o medo, eles estão vindo à tona para uma cura. Sim. Né? Então, se você está vendo que você está com resistência a assistir a aula, implementar as atividades diárias que a gente está colocando lá como proposta, isso é um ponto para cura. A gente precisa olhar para isso. E não, ai meu Deus, e agora? Não, vamos olhar para isso juntas. Lembre-se que eu estou aqui. Até porque aquilo, né, vamos desde o processo do luto, né, enquanto a pessoa fica na negação, ela não enxerga, não aceita aquele fato, que pode ser talvez um fato muito incômodo, mas enquanto a pessoa não aceita, né, digamos, o problema, o desafio, não tem como ela iniciar esse processo de mudança. Então, assim, você virou essa chave, né, por várias situações internas e externas, né, por mais que a gente realmente busque, né, trabalhar o interno, que é importante, a gente ter esse centramento, esse alinhamento, né, aquilo que eu penso, que eu desejo, eu falo, eu vivo, eu faço. Mas a gente vive no mundo material, né, e o mundo material é movido por dinheiro. Né, e as pessoas têm uma visão muito suja, né, muito errônea do dinheiro, e aí, né, a gente pode ficar aqui discursando horas sobre as possibilidades, né, questões religiosas, né, que fazem parte da construção da nossa sociedade, a nós que, né, que somos enfermeiras, até mesmo o surgimento desse cuidado que a enfermagem dava, né, antes e depois de Florence. Mas eu acho que um ponto muito interessante é você, né, fazer com que as suas alunas que, né, vão auxiliar outras pessoas, né, ressignifiquem o alto valor e até a questão da prosperidade, que a energia é dinheiro. Aí o pessoal brinca, né? Vamos emanar a energia do dinheiro. Eu amo esse tema. Eu terminei agora, no final do ano, eu fiz um projeto chamado Ano Novo, Vida Nova. Foi um ritual. E aí no primeiro dia a gente fez uma limpeza fortíssima, energética e espiritual. Inclusive eu trabalhei com elas os 21 dias de limpeza espiritual do Arcanjo Miguel, né? Que eu sou terapeuta espiritual, então eu gravei um atendimento em áudio com essa limpeza assim, muito mais potencializado. E aí a gente trabalhou no primeiro dia uma limpeza muito forte de todas essas crenças, todas essas dores, tudo que a gente não queria mais trazer de 2022. E no segundo dia, aí eu trabalhei a prosperidade. Que, ó, meus olhinhos até brilham quando eu falo da prosperidade do dinheiro. E as pessoas falam assim, o que você... Eu quero ficar rica. Eu quero ficar rica. Aí, antigamente, olha a crença limitante. Eu falava assim, já viu alguma enfermeira rica? Então, não escolhe essa profissão. Agora vocês vão ver muitas enfermeiras ricas, né? Porque nós estamos acordando e entendendo que existem vários caminhos e que isso é possível pra gente, sim. A riqueza e a prosperidade, ela tá disponível para todos nós. Somos filhos de Deus. Então, como os filhos e filhas de Deus, nós temos direito a essa herança da riqueza e da prosperidade. Né? A natureza é abundante. Você já viu um passarinho com falta de árvore? Sabe? Você já viu... A natureza é o maior exemplo de abundância que a gente tem. Não falta nada. Então, a gente precisa realmente... Isso aí eu trabalho muito com elas, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem quer ir pro inferno? Ninguém. Então, é melhor não ganhar dinheiro. Né? E isso é inconsciente, gente. Isso que a gente fala quando a gente ouve terapeutas conversando sobre a tal da crença limitante ou crenças disfuncionais, né? Que a gente se encontrou lá no evento da Cris. A Cris fala muito esse termo. Crenças disfuncionais. São as coisas que a gente acredita, que a gente nem sabe às vezes que a gente acredita, não percebe que aquilo... Mas é como se fosse um programa de computador rodando no nosso cérebro e criando a nossa realidade. E você vê o quanto que a enfermagem tem essa carga dessa parte, porque você, por exemplo, para um enfermeiro ganhar dinheiro, o que ele tem que fazer? Trabalhar até morrer. Fulano tem dinheiro, ele tira umas férias aí, ele tira 2 férias por ano, ele viaja, mas o que ele trabalha o resto do ano, né? Às então vezes assim, vai uma vez por semana para casa. sai de casa com mala.
e vai de um emprego para outro, é 12, 24, 36, 48, gente, eu não consigo. Eu faço 24, eu morro. 36 e 48 inviável. Mas já fiz, né? Quem nunca? Quem nunca fez? Então, a gente vem de uma profissão que tem muita essa crença. Primeiro, do desvalor. Quem aqui não atende alguém de graça até hoje? Levanta o dedo. Quem não ajuda um vizinho a organizar suas medicações, quem não faz o curativo na avó de não sei quem não presta, alguém manda a foto com um celular horrível de uma ferida e você fica ali, meu Deus, eu não tô conseguindo entender que foto é essa, como é que eu vou te ajudar com a cobertura? E a gente fica nesse processo, porque a nossa profissão é desvalorizada. E às vezes fala assim, fulano... Isso tem muito na área da saúde também. Eu vejo que os médicos toda hora fazem consultas de corredor, até com a gente. Mas você vê assim, um advogado, ele não faz uma petição sem te cobrar nada. Porque é o trabalho dele. Ele tem lá a OAB que determina o valor mínimo que ele pode cobrar por aquilo. Ele não pode cobrar menos de tantos reais para fazer uma petição para você. E não tá errado, porque o quanto que a gente gasta, o quanto que a gente investe para se tornar profissional de enfermagem, para se tornar uma terapeuta. Então a gente precisa, e como o dinheiro é energia, é uma energia de troca. Você doa a sua energia de trabalho e você recebe o dinheiro em troca. Só que a enfermagem tá disfuncional nisso. Piso, energeticamente analisando o piso, ele é muito importante para que essa troca seja mais equalizada. Sim. Porque o que a gente tem de trabalho, de carga horária, não é compatível com o que a gente recebe em dinheiro. Essa energia da troca tá muito desequilibrada. Sim. E aí o que acontece? Com um profissional, com aquele ser que está trabalhando nessa área, ele fica sugado, porque ele dá muito mais do que ele recebe. Então, por exemplo, se a gente ganhasse 24 horas numa UPA, 11 mil reais por mês, a gente ia ter uma qualidade de vida. Para onde a gente ia quando a gente saísse de lá? Sim. Mas esse não é o salário da nossa categoria. Não. Nem de longe. Para um enfermeiro ganhar 11 mil reais hoje, quantos empregos ele tem que ter? Será que ele consegue? Não, e se você pegar, né, a proposta até, né, que acabou levando aí a aprovação dessa lei, não foi idealizada, vamos supor assim, nem por um profissional da área da saúde, nem da enfermagem, né, o senador que iniciou essas conversas, né, que levaram essa aprovação, não é da área da saúde, e tinha um valor inicial de 7 mil e pouco, que a gente vê, né, que relativamente, né, para a quantidade, para a responsabilidade, né, que nós temos, vai. Mas aí ficou para, né, os 4 mil e pouco. Mas se a gente ainda for pegar, né, eu falo isso muito nas minhas palestras, falo isso com meus alunos ficam em choque. Eu falo, calma, mas, né, a tia tá mostrando o problema, mas dá a solução também. Então, assim, se a gente for pegar, né, os 4 mil e pouco e for dividir em 40 horas, né, semanais, que vão dar 160 horas por mês, a nossa hora de trabalho, uma hora trabalhada no hospital, dá acho que R$ 28,33. Inviável. Mesmo, 28 a 29. Vamos botar em média R$29, gente, mas mesmo assim, com o piso que é a briga. As pessoas estão nessa briga, né, movendo mundos e fundos. E dizendo que não tem como pagar. Porque eles falaram que eles vão quebrar, né, porque eles não têm dinheiro para pagar menos de R$30 a hora do trabalho para o enfermeiro, mesmo com o piso salarial. Então, eu falo assim, se a gente for realmente depender do outro, né, assim, vocês estão vendo, né, quem põe meu cílio, né, e faz minhas unhas, ganha mais do que R$30 a hora. Sim, sim. O quanto a gente estuda para... Gente, quem trabalha em hospital sabe o sofrimento que é trabalhar em hospital. Sim. A gente gosta, que é uma cachaça, mas é uma coisa muito complicada. O desgaste físico, eu tenho 38 anos. Aí o exame a minha ressonância de coluna é incompatível com a minha idade. Eu falei pro médico, mas é compatível com a minha profissão. Por quê? Porque a minha coluna tem hérnia de disco, tem osteófito, tem não sei o quê. Entendeu? Então, assim, tô batalhando aí há uns 3 anos já, fazendo de tudo pra essa coluna. E tá melhorando, mas foram muitos anos forçando, a gente demora uns anos também para reverter. Isso tudo fruto de um trabalho muito pesado, né? Eu trabalho numa emergência oncológica, então o trabalho é pesado, né? Os pacientes são pesados, é tudo complicado. Então, todo mundo aqui que trabalha na assistência tem o seu peso, né? Tem a sua carga horária muito elevada. 40 horas semanais já é muito. Para você trabalhar 40 horas no lugar, o certo era você ter um salário excelente para que você pudesse ter só realmente essa carga horária, né? Eu hoje trabalho 40 horas semanais fora o empreendedorismo.
que são muitas horas semanais também. Mas a gente passa por alguns períodos, né? Tem um objetivo. Porque eu tenho uma visão de futuro. Isso é muito importante. A gente tem uma visão de onde a gente quer chegar. Quando a gente está no modo automático, a gente vai desembestada. Vai. E faz plantão. Quando eu tiver 70 anos, eu vejo o que eu vou fazer. Mas não pode ser assim. A gente precisa hoje, né? Hoje. Você, quanto profissional de enfermagem, qual a sua visão de futuro? Como que você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? O que você quer estar fazendo? Você precisa ter essa clareza, o quanto você deseja estar recebendo. Porque hoje você pode ser refém dessa realidade. Você pode ser refém da questão do salário baixo e da alta carga horária de trabalho. Mas se você começa a olhar para isso hoje, você começa a mudar a rota, fazer um planejamento, você consegue sair desse sistema, que é um sistema de escravidão. A escravidão acabou lá na Lei Áurea, mas não na enfermagem. Infelizmente, né? E assim, e realmente é um ponto, né, de reflexão que eu acho que a gente, lógico, está abordando aqui o âmbito profissional, mas é uma questão sua, né, da sua vida, né, enquanto pessoa, né? Qual é o seu valor, né? Qual é o seu sonho? Onde é que você quer chegar? Né? Qual é o teu propósito? O que faz você pular, né, da cama de manhã? Todos nós aqui, nós temos mais do que um vínculo, né? Acho que é muito legal isso, né? Que você continua, né? Então, o que a gente fala, é possível você empreender, ter o seu negócio e mesmo assim ter a sua matrícula, né? Seu CLT, né? Você consegue equilibrar as coisas, mas só que chega um ponto que realmente a gente pensa, né? Empreender, né? Se torna cachaça, né? Então, assim, a gente consegue ver o impacto, né? Você tem um retorno que não é só o financeiro, realmente de resultados, de transformações. E assim, até no evento, né, que nós nos encontramos, nós nos conhecemos, né? Esse evento foi voltado, né, para a saúde espiritual, para física quântica na área da saúde, transformações de vida, né? Assim, seu stand não ficou vazio, por isso que eu não pude passar pela sua terapia. Temos que marcar uma sessão, né? Ficou bem cheio. Inclusive, eu estava de plantão no dia seguinte, eu falei, meu Deus, eu atendi acho que 10 ou 12 pessoas ali. Que é um volume muito grande para atendimento energético num dia só, né? Com certeza. Eu, por exemplo, na minha atuação no particular, assim, eu não marco mais de 3 sessões por um dia. E eu dou intervalo. Então, assim, e tem isso, né? Olha só que coisa gostosa. A gente está no hospital, a gente já atende 1.500 pessoas em 12 horas. E na nossa casa, no nosso empreender, né? A área que você escolheu, eu faço assim, pela manhã eu atendo um cliente, aí eu almoço com a minha família. Né? Ano passado as crianças estudavam de manhã, estudavam de tarde, aí de manhã às vezes eu não atendia, concentrava os atendimentos à tarde e às vezes um à noite, que tem cliente que só pode à noite, né? E aí, mas como eu tenho muita gente da área da saúde, quem tá de folga, o filho também tá na escola, e a gente, vamos fazer um atendimento 2 horas da tarde. Ai, que maravilha, dá pra mim, dá pra você. Então, assim, é uma vida que te dá qualidade. Primeiro que você pode trabalhar de casa. Então, eu trabalho a 50 quilômetros do hospital, eu moro a 50 quilômetros do hospital e eu trabalho dentro de casa. Eu vivo 2 realidades ali. Então, assim, eu tenho um quartinho lá na minha casa, né, que eu falo que é o meu escritório, todo montadinho. Eu faço os meus atendimentos todos online. Né? Você não precisa de muito investimento para começar, um celular, um sinal de internet, o teu conhecimento, a tua energia, e você vai embora. Né? E vai embora. E você consegue, hoje, se eu parar de trabalhar como terapeuta, a renda vai fazer falta, porque é um bom complemento. Então, dá para você já começar a planejar a sua mudança de vida, já começar um jogo, um atendimento que você faça para um cliente, né? Um acompanhamento terapêutico que você feche, já dá uma mudança ali no seu mês e é um trabalho mais leve. E você precisa perceber também, né? Por mais que você goste da enfermagem, é uma coisa que, um dos momentos assim que mudou a minha chave. Meu marido trabalha com música, e aí nós fomos para Nova York, ele estava organizando o Brazilian Day. Quando acabou o show, todo mundo que estava ali trabalhando, num êxtase, o backstage ali daquele show, um êxtase, a galera comemorando. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu não vou terminar um plantão assim nunca. Eu falei, geralmente acabada, né? E quando eu faço 24 horas, aí eu saio. Aquele café para eu conseguir acordar meu corpo para dirigir. Sobrevivi. Por mais prazeroso, que existe prazer sim na nossa atuação, mas aquilo ali me tocou. Eu falei, cara, eu quero um trabalho que me proporcione essa emoção.
E, cara, desligar a câmera depois de um atendimento, depois de uma live, depois de um atendimento em grupo, que eu amo trabalhar com grupo. Amo trabalhar com grupo. Então, aí você pega aquele grupo terapêutico ali. Quando eu desligo, eu choro. Eu me emociono. Eu tô naquele êxtase daquela galera. Então, eu encontrei isso, esse prazer, esse resgate do prazer, da vitalidade de trabalhar desse outro lado. Sim. E isso é possível para todos nós, né? Sim, você continua sendo profissional de saúde, porque aquilo é, né, mudar, mais uma vez, né? A gente tem que pensar que está caminhando, né? Já mudou o conceito de saúde, né? A gente já vê que, né, que saúde, né? O meio ambiente, você pode estar aqui, a gente está bem. Não tem nenhum diagnóstico de nada psíquico nem físico. Mas se o nosso ambiente é nocivo, tóxico, a gente adoecer é questão de tempo em algum campo, né? Então, assim, então você não deixa de ser profissional de saúde, você continua trabalhando com a saúde, né? Uma saúde espiritual e com conceitos novos, que é o que a gente, antigamente, né? A magia, né, falava, e a nossa atual ciência vem só reforçando, né? A gente é matéria, a nossa matéria é energia condensada, né? Todo mundo tem aquela pessoa que às vezes está te chamando de bonita e tu não foi com a cara da pessoa, e tem aquela pessoa, né, que você a pessoa não falou nada absolutamente com você, mas você gosta de graça, né? Isso é energia, né? São as frequências, né? Você vai se alinhando, vai se aproximando, né? Quando a gente fala em questões de física quântica, é aquilo, né? Os iguais se atraem, né? A gente vai criando essas linhas de sincronicidade. E é ter isso, né? Ter essa liberdade de tempo, né? Você trabalhar realmente com o modelo da forma que você quer, né? E quais são os serviços que você presta? Que você já falou que trabalha, né? Auxiliando, né? Mentorando os terapeutas, né, que têm essas dúvidas, né, essas dificuldades, realmente a gente sempre precisa de um mentor, alguém para segurar a nossa mão. Cuidado, tem uma pedra ali, né? Não é bem assim. E assim, alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. Exato. O papel do mentor é esse. Ele já caminhou, aí ele já bateu cabeça, ele já caiu, já escorregou, já foi pra esquerda, já viu que pra esquerda não é legal, já foi pra direita, já viu que pra direita também não foi bom. E aí, aqui, ó, o caminho do meio tá aqui. E aí ele vai te dando um espaço, você se esborracha muito menos. Você não precisa ficar batendo cabeça porque o teu mentor já trilhou um caminho e tá te dando um caminho das pedras. Hoje eu trabalho com sessões terapêuticas individuais, né? Sempre online. Então eu faço um primeiro atendimento, geralmente com um jogo terapêutico, né? Sistêmico, a gente olha muito para as questões relacionadas a pai e mãe. Muitas de nós temos muita dificuldade com dinheiro, escolhemos essa profissão porque a nossa família passou pra gente a questão da segurança que a gente precisava. Quantas de nós, né, somos funcionárias públicas porque a gente tinha essa visão de mundo? A nossa geração, a minha geração é uma geração que, ser funcionário público era o máximo. Quando eu entrei pro serviço público, eu pensei, bem, agora eu dei o cheque na vida, né? É só botar o boi na sombra. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, mas logo na minha hora de ser funcionária pública que aconteceu isso. Né? Porque assim, é salário congelado, não sei o que. Hoje, graças a Deus, eu ainda tenho uma excelente renda vinda da enfermagem, diferenciada, bem acima do piso, mas é algo que está congelado. Aí com a inflação para cá e o negócio aqui, né? A gente precisa olhar para o futuro e ver que aquilo ali precisa ser trabalhado, senão você vai ficar para trás e tua renda vai cair muito ao longo dos anos, né? Sim. E aí eu faço atendimentos individuais, faço atendimentos em grupo também, vira e mexe lá no meu Instagram, você vai ver o movimento de um grupo, não sei o quê. E faço esse acompanhamento das terapeutas, né? Então, eu tenho alguns cursos que eu vou montando. Então, eu já dei 2 turmas do curso de oráculos. E o próximo curso que eu devo lançar agora, pro final do mês, início de fevereiro, ele já vai ser uma formação mais completa. Para quem já é terapeuta, conseguir trazer as suas ferramentas e entender como que monta um processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, ele tem duas vertentes muito importantes. A primeira vertente é você trazer realmente resultado pro seu cliente. Porque você tem ali 30 anos de problema, né? De problema com pai, problema com mãe, trauma de infância, as crenças limitantes que você está funcionando ali naquele programa há muito tempo. Você não vai mudar a vida de ninguém em uma sessão. Ou em sessões avulsas. Sessões avulsas, eu brinco que é assim, apagar incêndio. Eu tô muito mal, entrei em crise de ansiedade, você vai lá, faz uma sessão com a pessoa, faz uma limpeza energética, alinha os chakras, ela sai dali linda e maravilhosa. Mas se ela não mantém o processo, né? Se ela não elabora, se ela não dá continuidade, ela não consegue avançar. E aí eu ensino as terapeutas a trazerem as ferramentas que elas já têm, ou quem ainda não tem nenhuma ferramenta, montar com tudo que eu ensino já é possível, um programa terapêutico de acompanhamento.
E aí, para essa pessoa, quanto terapeuta, além dela estar dando resultado para os clientes dela, ela consegue ter uma previsão financeira, ela consegue realmente ser uma empreendedora. Sim. Porque você viver de sessão avulsa, a sua sessão é 150, para você faturar R$1.500 no mês, você tem que fazer 10 sessões, são 10 clientes diferentes. Como que você vai captar esses clientes? Agora, se você fecha um programa de acompanhamento terapêutico de R$1.500, né, a tua primeira sessão é 150. Então, você faz, vamos colocar assim, 6 sessões naquele mês. Aí, você já fez R$900. E aí, você fecha 3 programas de 1.500. Daqueles 6, vamos dizer que você reverteu 50%. Então, você ali faturou mais de R$5.000 no mês, muito mais que muitos profissionais de enfermagem, com um programa de acompanhamento terapêutico, e aí você vai aprendendo, né? Como que você conduz o seu Instagram, tem várias estratégias para você captar esses clientes, mas você vai ao invés de você, né, ter que fazer 30 atendimentos para captar, para faturar 1.500, você vai num outro caminho. Então, basicamente, com as terapeutas é isso que eu trabalho, mas sempre trabalhando as crenças delas também, porque não adianta só mostrar o caminho, se você não ajuda aquela pessoa a olhar o que dentro dela, quando ela começa a caminhar, tá travando ela. Ah, eu te ensinei, você vai fazer essa mensagem aqui de WhatsApp, você vai mandar esse texto nesse formato para 100 pessoas, e aí provavelmente você vai ter aí 10 pessoas para você fazer uma sessão inicial, né? Para você trabalhar o teu programa terapêutico. E aí a pessoa não manda. Por que ela não manda? Porque tem alguma trava interna dela. Aí ela lidar com aquilo ali. Ai, eu percebi que eu tenho medo de entrar em contato com o cliente, eu tenho medo de vender, eu tenho vergonha de me expor. Né? No início, principalmente quando você está ali vindo de uma outra profissão. Ah, eu tenho vergonha de vender meu acompanhamento terapêutico. As pessoas acham que ela publicou uma vez no Instagram, que ela fez um curso, publicou o certificado, que o mundo inteiro vai falar, ai, fulana... Não. Existe um trabalho a ser feito. Né? Dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Sim, com certeza. E assim, você falou de tarô, eu, por exemplo, eu adoro oráculos, eu adoro tarô. Eu sou bem suspeita também. Né? Então, baralho cigano. Tô estudando, tava no curso ontem à noite. Os oráculos adoro, né? Não só, né, por ser também terapeuta holística e terapeuta quântica, né? Mas tem os colegas que faço, né? Essas terapias com frequência. E o tarô terapêutico, né? Pelo menos uma vez por ano. Que é aquilo que você fala, gente, não é questão de achismo, tudo é energia, né? Tudo tem uma... já dizia Jung aí com os arquétipos, né? Uhum. É muito similar a forma de trabalho. E assim, eu acho que é realmente uma mudança, assim, uma virada de chave sua imensa. Imensa, né? De trabalhar com a saúde espiritual, né? De ajudar as pessoas a enxergar o seu valor, se empoderar e, de uma certa forma, até desmistificar, né? Algumas práticas que a gente sabe que tem sim seu resultado, né? Tem a sua valia, tem a sua importância, mas algumas pessoas ainda veem, né? Associam a questões religiosas, e mais uma vez as crenças, né? As programações, questões religiosas, né? Acabam, como é que eu vou dizer, desvalorizando, né, parte desse trabalho. Mas você sente alguma resistência por parte dos colegas da enfermagem que conhecem o teu trabalho? Olha, eu vou ser sincera. Pra mim, eu fiquei muito surpresa, né? Como eu falei, ano passado, janeiro, fevereiro e março, dentro lá da educação continuada, eu tive a oportunidade de dar 3 aulas, né? Falando sobre a saúde emocional, sobre burnout e tudo mais. E eu falei também, a última aula foi sobre ergonomia. E trazendo a visão do corpo energética também. Eu fiquei surpresa com a adesão. Foi assim, um movimento muito interessante que aconteceu no hospital. A primeira aula eu fui com muito medo, tateando, falando sobre respiração consciente, porque às vezes você fala a palavra meditação, as pessoas saem correndo, meditação não é pra mim. Mas eu recebi muitos retornos positivos. Muitos colegas me chamando depois da aula no WhatsApp, que aí eu dei o áudio, né? A meditação que eu conduzi na aula, eu recortei o áudio e dei pra... Eu falei, quem me chamar no WhatsApp, no final vai ganhar um presente. Eu dava esse áudio. E muita gente começando a meditar, muita gente me falando que se identificou muito com tudo aquilo que a gente tá conversando aqui, esses problemas que a enfermagem tem. E que muitas vezes a gente tá tão automático que a gente não enxerga um caminho de solução, a gente nem pensa que isso pode ter solução.
né? Falar, não, isso é a vida. A vida como ela é. E não, na verdade, eu não senti essa resistência. É claro, existem algumas pessoas que têm um pouco mais dessas crenças religiosas e tal. Mas, de uma forma ou outra, eu acho engraçado, porque eu tenho uma amiga que eu fazia um post que eu vou retomar agora esse ano, que é o recado da deusa, né? Cada vez, aí, consciência da deusa, eu vou tirando as cartas ali, e aí eu falo pra você, pensa numa pergunta e olha aqui, escolhe uma carta. E aí eu tenho uma amiga que eu falo pra ela, tu tá igual tá aquele negócio, sabe? Deus me livre, mas quem me dera. Porque ao mesmo tempo que ela tem medo por crenças religiosas, desse negócio de carta, de oráculo, não sei o quê, toda hora ela comenta, nossa, aquele post seu da carta caiu certinho pra mim. Aí outro dia me mandou uma mensagem, então, tava pensando em tomar um banho de sal grosso. O que você acha? Eu falei, eu acho incrível, mas eu acho que tu tá começando a virar bruxa. E aí, eu falei, mas bota uma erva, não bota só o sal grosso não, que o sal grosso zera muito. Bota um alecrim, bota... Ah, então tá bom, então eu vou fazer e vou tomar. Nossa, me deu uma aliviada aqui. Porque até pra gente trabalhar na enfermagem, precisa saber dessas coisas. Verdade. Essa bioenergética das plantas, né? Eu sou reikiana. E depois que eu né, ingressei nisso, né? Então, assim, a gente aprender a se desligar energeticamente, porque aquilo basta. A gente precisa se sensibilizar com a necessidade do outro para ser uma boa enfermeira. Então, você cria, né? Você capta esse muito. Vínculo energético, e aí você leva aquilo com você. Eu sou muito sensível, né? Eu já dei até curso de barras de Axis. Ótimo. E aí, dentro da Axis, a gente fala que nós somos Bob Esponja do universo. Né? Então, na Axis a gente fala 99% que você pensa, sente, não é seu, você está captando. Eu falo meu 99,9%. Então, assim, já teve plantão, eu saí do plantão no dia seguinte ficar de cama. Gente. Inclusive, eu quase tive um diagnóstico de fibromialgia, porque eu realmente absorvia muito. E aí, chegou num momento que eu já estava desenvolvendo minha consciência e teve um dia que eu percebi, né? Que eu tinha feito um atendimento no final do plantão, então você já está muito cansada, você já está com a tua energia baixa, né? Você baixou a guarda. E uma pessoa estava com muita dor, ela segurava a minha mão, gritando, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô com dor, tô com dor, tô com dor. E eu correndo para fazer a medicação dela. No dia seguinte eu percebi que eu estava atropelada. Eu falei, eu tô com a dor dessa pessoa. Então, posso ensinar um negócio? Pode. Uma coisa simples que você pode fazer, né? De comando energético. Você percebeu que você está no plantão, tá passando mal. Não tô me sentindo bem. Eu ensino isso muito para as minhas amigas. Você pensa, tudo é intenção, né? Sim. Física quântica é isso. Então, você pensa assim, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu devolvo tudo isso agora ao remetente com consciência anexada. E ali você tá limpando o seu campo do que você absorveu do outro. Porque quando a gente absorve do outro, a gente não tá fazendo favor nenhum. O outro não tá deixando de sentir. Sim. Só a gente tá multiplicando a dor. A gente não tá dividindo. Então não faz nenhum sentido. Não pense que vocês estão sendo ruins com isso. Mas você tá devolvendo o que é do outro. E ficando com o que é seu. Então, você tá limpando o seu campo ali. Faz isso umas 3, 4 vezes esse comando. Anota, deixa ali no celular. Naquela conversa do WhatsApp que a gente tem com nós mesmos. Né? Pra quando você sentir que você não tá passando bem, você fazer isso. Quando sai do plantão, né? É uma forma de você fazer uma limpeza energética também do seu campo. Porque a gente vai estar sempre nesse contato com energias muito densas, né? Eu trabalho com oncologia. Muitas pessoas, né? Naquele momento já... de cuidados paliativos, né? No momento da partida mesmo, do desencarne. Então, é importante a gente estar com essa atenção de se proteger energeticamente, de se limpar energeticamente. Isso também virou muito meu jogo dentro da enfermagem, né? Para eu poder atuar melhor e para eu poder não levar isso para minha casa. É aquela coisa, você chega cansado, mas você toma um banho, faz uma limpeza energética. Descansa, no outro dia você tá pronta pra vida. Você não vai ficar ali 5 dias para se recuperar de um plantão. E essa questão da bioenergia, né? Então, todos os seres vivos têm energia. Então, quando a gente utiliza a planta é um ser vivo, né? E eu dou um exemplo muito simples, que às vezes a pessoa fica, né, mais uma vez, associando, né, a vertente religiosa. Eu adoro tomar, né? Tomo meu banho de louro, né? Meu banho de canela. Às vezes, banho de arruda, que é necessário. Sim, né? muito bom. Então... mas eu dou um exemplo simples, que eu falo, gente, por que o pessoal fala assim, né? Eu preciso de mais sal na minha vida, né? A questão da praia. Por que você se sente tão aéreo? Porque você, quando tá na praia e entra na água do mar, você entra numa salmoura, né? Uma verdadeira água com sal
que é a mesma coisa que a gente faz com o banho, né? Ou que a gente coloca o sal, né, num ambiente, né? Eu tive isso, né, assim, meu primeiro emprego, né, na época da faculdade, né? Eu tinha 19 anos e eu trabalhava com um senhor que, tu imagina, eu tinha 19, ele tinha 69. Sabe aquele pessoal que se aposentou e não quer ficar em casa, né? Pronto, trabalhar, então... E ele tinha, né, aprendo a me adaptar bem com o jeito da pessoa, então ele começava, né, o plantão dele, tudo ele tinha que botar na entrada, né, lá na mesinha que a gente recebia as pessoas, o copo dele com água. E assim, eu não vou ficar, é o jeito da pessoa, tudo bem. Você acredita que teve um dia, né, um plantão assim muito caótico, né, que aí deu problema na cirurgia e tal, não sei, aquela densidade. O copo de água, realmente, a água borbulhou a tal ponto, borbulhou, que o copo caiu sozinho da mesa, né? Tamanha, né? E foi justamente assim, logo no momento em que aí chegou, né, o familiar estressado e palavra de baixo, calão, confusão, o copo, vamos botar assim, ferveu e só não estourou porque era copo de plástico, então virou, né, virou o copo. E assim, eu falo, é energia, né? Todo mundo, acho que já chegou num ambiente que você fala assim, nossa, tu pode não ter ninguém, mas, sei lá, ambiente estranho, né? Parece que tá pesado, teve uma briga, e quando você vê, acabou de ter uma briga naquele local, as pessoas saíram, né? Então, a gente vive num mundo invisível de energias que não é porque a gente não acredita, não vê que não existe. Por exemplo, tá vendo agora, tá assistindo o podcast, tá no celular, ou no computador, tá no Wi-Fi. Você precisa ver o Wi-Fi para acreditar? A tecnologia está A tecnologia mostra isso pra gente o tempo todo, né? Então, existe e a gente tem duas formas de viver. Ignorando isso, se lascando ou aprendendo a lidar com isso. E engraçado que quando a gente muda a nossa frequência energética, o primeiro emprego no Hospital Público que eu tive foi no Hospital Federal de Bom Sucesso, na maternidade. Então, assim... muitos conflitos. Bem conflituoso. E quando eu não tinha, que eu falo assim, naquela época eu não tinha desenvolvimento humano, então assim, e eu brinco também que eu tenho um cramunhão, que ele tá guardado na garrafinha meditando, né? Então assim, se você deixar ele quieto lá, ele fica quieto. Não tire a tampa do cramunhão, mas antigamente ele vivia solto pelo mundo, governando a minha vida. E aí, depois desse processo de desenvolvimento humano, eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções, sair do ego, né? Porque aquela pessoa que tá gritando, ela não é a Viviane que ela tá ofendendo. Ela está ofendendo, ela tá ali às vezes projetando a doença do familiar dela em mim. Não quer dizer que a gente vai estar 100% do dia apanhando, mas muda. E quando você muda a sua frequência, isso acontece menos com você. Sim. Isso é que é o mais legal. Quando eu comecei a me trabalhar, porque, por exemplo, eu tinha um mantra na minha vida que era: eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Não, tu tem paciência. Então, o que Deus pensava? Essa mulher precisa de paciência. Eu vou mandar a situação pra ela aprender, né? O universo você vai mandar. Então, também não fica pedindo paciência. Cuidado com o que você pede. Pede direitinho, que o universo não tem filtro. Você pede, ele te dá. Eu quero paciência. Ele vai te dar a situação pra você aprender a ter paciência. Verdade. E aí, conforme eu fui me tornando uma pessoa mais equilibrada, né? Onde não era uma ação e reação, né? Tudo que aconteceu eu tinha que reagir imediatamente sem respirar. Aquilo foi acontecendo menos. Então, já aconteceu comigo várias vezes no plantão. Tipo assim, eu fui lá, olhei para um acompanhante e falei: o senhor guarda lá fora, por favor? Tá bom. E saiu. Aí a pessoa fala pra mim: pô, acompanhante de fulano, eu tava estressado, tava gritando, já gritou com 3 pessoas. E comigo não aconteceu. A Viviane é incrível? Não, mas eu não tô naquela frequência energética, então ele não conseguiu projetar aquilo em mim. Mas quando a gente tá no automático, estressado, trabalhando pra caramba, né? Por mais que você... Às vezes eu faço umas maratonas aí, preciso trocar um plantão por causa de alguma coisa, eu faço 3 plantões de 24, assim, 6 dias. Eu fico acabada, morta. Ali você cai energeticamente. Sim. Porque é uma carga horária desproporcional para qualquer ser humano. Você tá maltratando o seu corpo. Então eu tenho evitado ao máximo fazer isso, porque eu tenho percebido que quando eu faço isso não é legal. Então, quando eu troco um dia pelo outro, para dar uma distância menor de descanso, mas depois dar uma maior. Porque a gente precisa pensar nisso, a gente precisa olhar pra gente e ter esse autocuidado. Essa autoconsciência. Senão você começa a projetar tudo no outro, né? Porque o meu plantão é estressante, porque o meu trabalho é ruim. Mas é sempre sobre você. Mude. A Cris também, né?
que fala muito isso, Cristiano Frutuoso. Quando você muda, quem tá do seu lado ou muda ou se muda. Então acaba que você contamina as pessoas positivamente ao seu redor. As pessoas começam a pensar, nossa, em vez de você ficar querendo mudar o filho, mudar o marido, mude você. Que é só o que você pode fazer. É só o que você pode fazer. E aí a pessoa se inspira pela sua própria mudança, né? Fala, nossa, mas ela realmente está diferente. Meu marido é um que sempre fala isso. Ele é aquela pessoa que fica... Ele vende o meu trabalho melhor do que eu. Porque ele fala, ele vê alguém estressado e diz, não, você tem que conversar com ela. Porque isso aí, ó, ela faz os negócios muito... E você falando da água, né? Eu faço constelação familiar na água. Olha. Né? Lá no dia... eu não levei a baciazinha de água, mas eu faço. Porque a água é isso, né? É um dos campos energéticos que a gente vê onde tudo se manifesta. A água ferveu, né? Como você falou. E a água limpa também. Se a gente souber, só no nosso banho diário, né? Intencionar a limpeza, já ajuda muito. O copo de água, eu gosto muito de estudar, né? Sociologia, antropologia, teologia, né? Como você, né? Eu sou aquela eterna aprendiz, eu tô sempre lendo, estudando alguma coisa. E uma coisa interessante é o que a gente vê, né? Hoje nós temos a ciência, né? Educando, desenvolvendo a humanidade. Antigamente nós tínhamos as religiões, né? E a magia e tudo. Você pode ver que as grandes religiões, todas elas têm o elemento água. Né? Então, é água benta, é batizar nas águas, né? É água purificada, fluidificada, porque é um elemento que ele é facilmente, né, transmutado pela energia. Tem aquela... Eu não vou recordar agora, né? Mas depois alguém... É o experimento do Masaru Emoto? É isso, né? O experimento dele, né? Com as moléculas de água abençoadas e amaldiçoadas, vamos colocar assim, é um exemplo. E aí a gente vai para uma outra questão que, mais uma vez, é a saúde quântica. Nós temos 75% de água. Então, o planeta Terra é água, nós somos, né? Na nossa maior parte, água. Então, tudo é uma questão de frequência energética, de vibração, né? E a gente consegue mudar a nossa frequência com facilidade. Não é algo tão difícil quanto parece. A própria respiração consciente tá um caos, porque geralmente a gente usa o café terapêutico, né? No plantão. Você vai, vou tomar um café. Deixa eu tomar um café. Mas se você tomar um café pau da vida, não vai fazer efeito. Mas se você bebe uma água, um café com estado de presença, porque o que é presença? A gente está no aqui e agora. Né? Qual que é o mal da humanidade? A ansiedade, que é viver no futuro, a depressão, que é viver no passado. Mas se a gente está aqui agora, né? Não adianta eu ficar estressada pelo que está acontecendo lá fora. Ali tá aquela confusão no plantão. Eu saí dali, o meu aqui agora é calmo. Pronto, acalmou. Então eu vou respirar, vou sair daquele estado, daquela energia. Não vou ser mais um fantoche onde o meio tá me moldando. Eu tô centrada em mim. Bebo uma água, tomo um café, respiro. Sim. Vou no banheiro, faz mesmo ciclo respiratório consciente. Presta atenção na sua respiração. É de graça. Respira devagar, lento e profundamente. Faz 3, 4, 5 ciclos desse. Você vai ver que você vai voltar. Aí alguém já resolveu uma pendenga e as coisas vão se dissolvendo. O resultado é muito rápido, né? Porque a gente... Tem quem trabalha com essa parte de artes marciais, né? Que tem a questão, né, do centramento, do alinhamento. Né? Eu, durante um tempo, vivi nesse meio e eles falam muito isso, né? Você quer ver o momento em que você tá a ponto, né? Quem é mais pavio curto, né? Que vai trabalhando, né? Aquela disciplina e tudo, fala assim, você começa, a sua respiração começa a ficar muito curta e descompassar. Quando você força seu organismo a respirar lentamente, você o organismo é obrigado, né? Você desacelera, você força, né? E aí você começa, né, a não ser tão reativo, né? Você ter essa proatividade, né? Então, assim, começando com isso, e eu acho que é um dos elementos que eu também eu gosto muito para quem está começando a questão da meditação ou quer mudar rapidamente. Música, gente. Música muda teu estado. Você vê? Tanto que existe música terapia, Sexta-feira, né? É dia de maldade. É o que eu mais vejo os posts. Sexta-feira é dia de maldade. O pessoal coloca lá, sei lá, aquele funk, aquele pop, aquela coisa toda, né? Que vai à noite para baile, para baixo. Então a pessoa já começa a tomar banho naquele ritmo, tudo, a pessoa já entra naquela frequência, né? De que eu sou, né, o top, tá certo, né? E a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa tá querendo dormir, tá querendo, você coloca uma coisa mais de relaxamento. Eu já passei por meus processos, não, o que eu quero fazer agora? Eu quero chorar. Eu preciso chorar. Que é necessário, né? Às vezes a gente quer excluir a tristeza. Instrumentais. Meu Deus, acabou tudo. Então, assim, a gente é muito responsiva à música. Acho que são dois recursos que são muito próximos e muito rápidos de aplicar, que é a respiração, como você falou,
e a questão da música. Ó, eu tenho uma amiga em São Paulo que ela tem um projeto chamado Música com Consciência. Ela leva para as escolas para trabalhar essa questão das crianças saberem que música usar, para que intenção e até para mudar o teu estado. Você pode alimentar um estado que você quer acessar ou mudar o estado que você tá com a música. E existe também a terapia do sound healing, né? Que são as frequências energéticas do som que você vai usando para alinhar cada chakra. Muito interessante. Eu não trabalho com sound healing especificamente, mas já passei por várias sessões com colegas terapeutas também, que eu sou viciada em terapia, né? Viciada! E faz mapa astral, e faz jogo disso, faz jogo daquilo. Eu adoro. Totalmente viciada. E aí, eu uso muito a música nos meus trabalhos, sabe? Então, assim, tipo, tem uma música que eu gosto muito que fala de banimento. Então, eu uso muito pra parte de limpeza. Então, vai ativando a espiral e aquilo ali muda mesmo. Você percebe que muda a tua frequência, sabe? E os comandos também que vão sendo dados ali, né? A frequência daquela intenção do tambor. Eu tenho conhecido também xamanismo. Então, aquele tambor, tum. Olha, aquilo dá uma diferença, né, gente? Nossa, eu tô doida pra comprar um tambor pra mim. Porque só aquele tum, eu já... Mas é verdade. Aquilo ali muda a nossa energia. Então, tudo muda a nossa energia. E a música, existe musicoterapia para crianças autistas, tem um resultado incrível a musicoterapia, né? Ajuda muito. Então, e é isso, porque é uma outra coisa que a gente não vê, né? Que é a música. A gente ouve a música, mas a gente não vê a frequência da música. Agora, você tem aparelhos que equalizam. Então, aquelas ondinhas ali são frequências. Sim. Então, quando você pode trabalhar aquelas frequências terapeuticamente que vai bater no teu corpo, que é a água, e vai mudar a frequência das tuas moléculas e você vai conseguir mudar o teu estado, expandir tua consciência, né? Sair do estresse. E é mais uma vez uma coisa que a gente responde, porque às vezes a pessoa tem até uma música que é de um outro idioma que a pessoa nem sabe. Mas a pessoa muda o estado dela, só, né? Pela, vamos dizer, musicalidade, a melodia, a frequência, né? Aquilo são mecanismos que o nosso cérebro entende, né? E responde independente da nossa consciência. Muito maravilhoso. Mas muito enriquecedor conhecer a tua história, né? Ver assim, né? Eu acho que o que eu mais gosto, né, de todos os entrevistados, né, quando vem aqui, é ver o brilho no olho. Para isso, né? Que realmente esse é um dos objetivos, né, desse nosso trabalho do podcast, que é mostrar, né, que realmente é possível você ser da enfermagem, você ter esse brilho no olho, você ter essa alegria, e que principalmente que aquilo, né, ressignificar, desconstruir uma visão que é de hospital, de doença. Sim, é importante, né, ter colegas no hospital, ter colegas lidando, infelizmente, quando, né, a doença já está instalada, às vezes até, né, uma pessoa está desenganada de uma doença incurável, né, e é por isso que a gente, enquanto coletivo, né, tem que se unir para buscar melhorar esse âmbito, esse ambiente. Mas também entender que se eu não quero trabalhar com isso, tudo bem, eu vou continuar, né, trabalhando com saúde, trabalhando, né, para melhorar a vida das pessoas com o conhecimento que eu tenho. E agora a gente vai para um momento que, assim, uma perguntas rápidas, né, que é o foco de luz acordado. Né? Então, assim, perguntas bem rápidas. A primeira, né, palavra, ou grupo de palavras que vem na sua mente. Eu adoro. Eu sou taurina, adoro comida. Certo. Eu não suporto. Ai, reclamação. Tudo a ver com a tua história. Eu tenho profundo respeito pela história das pessoas, né? A gente precisa respeitar a história das pessoas. Inclusive, quando a gente vê as pessoas sofrendo ali, olhar para elas e pensar, quando a gente está muito absorto por aquela situação, né? Uma mãe perdendo um filho, falar, eu respeito a sua história, eu respeito as suas escolhas. A gente pode não saber o porquê, mas existe um porquê. Eu não respeito. Falta de respeito. É difícil pra mim. É meu primeiro valor. Limite, né? É o meu primeiro valor. Bom, meu sonho de consumo é? De consumo? Sei lá, viajar pra Paris. Meu maior complexo? É difícil que eu trato muitos complexos, né? Assim. Mas meu maior complexo... eu sou bem baixinha, né? Não tem como negar isso. É algo inegável e imutável nessa encarnação. Salto resolve. Salto alto resolve. Eu morro de rir quando?
Eu morro de rir com muita coisa. E eu busco rir bastante. Outra coisa bacana, né? Quando a gente tá estressada, vai ver um negócio de comédia. Então, eu morro de rir quando eu vejo os programas que eu gosto. Eu sou fã do Porchat, e que história é essa Porchat? E esse tipo de coisa. O que eu menos gosto em mim? É teimosia, né? Veio a pegadinha ali, tipo, outro dia eu tava vendo uma discussão política no grupo de WhatsApp. Falei, cara, será que realmente ainda tem que estar nesse grupo? Eu não falei nada, mas fiquei me questionando. Mas eu tenho essa coisa assim da teimosia e um apego desnecessário a coisas que, sei lá. Aí eu falei, eu vou rever os meus grupos de WhatsApp. Porque às vezes eu sou taurina, então assim, eu sou meio pegadinha, entendeu? Quando você vê, eu tô com apego, nada a ver. Pra que tanto grupo, né? O que eu mais gosto em mim? Acho que é alegria. Você lê? Leio, mas confesso que eu perdi um pouco o hábito da leitura depois dessa geração de cursos online. E aí, com essa vida corrida, às vezes eu recorro a audiobook, entendeu? Porque acaba me facilitando. E o que você lê? A espiritualidade, muito. O livro de ouro de Saint Germain. Eu gosto muito da área da espiritualidade, que eu tenho lido assim pra minha vida pessoal. Espiritualidade e prosperidade também. Seu talento é? Acho que é a comunicação. Com certeza, a gente tá aqui. Sucesso é? Sucesso é você tá vivendo o que é verdadeiro pra você. Sabe? Porque pra mim hoje, sucesso... Pra quem mora no Rio, eu moro em Ilha de Guaratiba, longe de tudo e de todos. Mas, assim, é uma área rural na cidade do Rio de Janeiro. Então, pra mim, é sucesso morar lá. Vai ser mais sucesso ainda ter um sítio lá, sabe? Então, assim, e às vezes pra outra pessoa vai ser morar numa cobertura de frente pra praia porque ela é muito mais urbana. Então, sucesso é você estar vivendo o que é verdadeiro pra você. Uma palavra que te definiria? É que veio assim quando você perguntou, né? Que a gente não deve negar, a primeira coisa que vem é a gratidão mesmo. Gratidão por tudo, por esse processo, por cada plantão, por cada problema que me levou para essa caminhada e por essa caminhada linda também. Com certeza. E uma mensagem para quem está nos assistindo? Uma mensagem, né? Você até tinha pedido para trazer um objeto, né? Que falasse da enfermagem. Eu trouxe aqui o crachá. É o meu primeiro crachá lá do hospital que eu trabalho. Então, para dizer que a enfermagem é muito mais do que isso aqui. Ser enfermeira é muito mais do que você ter um crachá, do que você ter um trabalho. Vai muito além de títulos e é muito importante, é uma profissão importantíssima para dentro da sociedade. Né? A gente viu aí no contexto da pandemia o quanto a gente foi fundamental para salvar vidas, mas você não é só a enfermagem. E você pode levar a enfermagem para outros patamares. Sempre que você procurar expandir, crescer, você for próspero, você for abundante, você está levando a enfermagem, o nome da enfermagem, a profissão da enfermagem junto com você. Então, você não é só a enfermagem, você é além e você pode ajudar essa profissão a expandir, a melhorar, crescendo e expandindo você mesma. Olha, linda essa mensagem. Olha, gratidão. Assim, aprendi muito com você, assim... Tá aí a sincronicidade, né? Naquele evento grande, cheio, bati o olho, né? Não consegui, porque o stand estava muito cheio das práticas, mas a gente vai marcar uma terapia que eu também adoro. Olha, gratidão, né? E a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas aproveita também assim, quem quiser, né, marcar um horário com você para conhecer mais do teu trabalho, marcar uma terapia, quais são os seus contatos? Tem o meu Instagram, que eu convido todos vocês a me seguirem lá, né, até para acompanhar, conhecer mais o meu trabalho, assistir as lives, que é o @eusouvivilambert, que tem um T mudo no final, né, LAMBERT. E o meu celular, 21 99765 8013. Então é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, falar, eu te vi lá no podcast, vai ter condição especial para quem me viu aqui. Aí. Tem que falar que viu aqui para você. Então você já ganhou um desconto, tá? E aí para você fazer a sua sessão, geralmente a primeira sessão é um jogo terapêutico sistêmico com uma limpeza energética, alinhamento de chakras, já é bem completo para você já dar uma melhorada, né? Para mim é fundamental quando eu faço, como é que você tá? Eu tô muito melhor do que eu cheguei aqui. Esse é o meu objetivo. Então, olha, gente, no descritivo do vídeo, aí nos posts, estão os contatos da doutora Viviane Lambert, né? Enfermeira, coach, mentora, né? Terapeuta espiritual. Mais uma vez, gratidão por todos os ensinamentos.
Se esse conteúdo é relevante para você, te ajuda de alguma forma, por favor, curta, compartilhe, siga nas redes sociais e envia, né, o comentário no direct do que você gostou, não gostou e de outro enfermeiro que você gostaria que, né, estivesse aqui no Acorda Enfermagem para a gente conhecer mais a trajetória. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo episódio. Acorda Enfermagem!